quero compartilhar um pouco nessa manhã com vocês sobre esse tema que é um tema que precisa continuar crescendo na nossa visão celular, qualquer que seja. Esse tema precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte do nosso dia a dia. O apóstolo Paulo está tratando de algo aqui muito espiritual, muito importante para nós. E ele diz assim: e o mesmo Espírito é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Vamos ler? Irmãos, desinformados. Então veja que o crente desinformado é um problema. Crente desinformado, crente desconectado, crente fora do padrão é um problema. Por quê? Porque o mundo espiritual bate e o crente desinformado apanha. Por quê? Porque está desinformado. E aí Paulo está ministrando àqueles nossos irmãos lá de Corintos, e ele está dizendo que não quero que vocês estejam desinformados a respeito do quê? Dos dons. Digam comigo, a respeito dos dons. Mais uma vez, a respeito dos dons. Que dons? Dos dons espirituais. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Mas, queridos, se fizéssemos uma enquete aqui agora, nós íamos ficar perplexos. Porque é possível que, apesar do seu tempo de cristão, apesar de você ter todo esse tempo de convivência com cristãos, de você ter uma Bíblia ou mais do que uma Bíblia, de já ter frequentado várias aulas da escola bíblica dominical, de já ter frequentado vários cultos de quinta-feira e também vários cultos de domingo, palestras e mais palestras, é possível que você ainda não saiba qual é o seu dom espiritual. E é por essa razão que a igreja padece, a igreja sofre. O corpo vivo de Cristo sofre. Por qual razão? Porque nós não sabemos qual é o nosso dom. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando eu não sei qual é o meu dom, eu não estou apto ou pronto para ajudar qualquer pessoa. Por exemplo, a família. Um outro exemplo, os próprios cristãos, os meus irmãos em Cristo. Um outro exemplo, as pessoas da minha convivência profissional, educacional, funcionários, clientes, pessoas comuns. Porque os dons são o quê, queridos? Os dons são ferramentas de Deus nas nossas mãos. Nós somos ferramentas e os nossos dons nos ajudam. Quando capacitados e identificados, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Não é outro o propósito da igreja senão esse. Nós temos um propósito. O primeiro propósito é adorar a Deus. Diga comigo, o primeiro propósito da igreja é adorar a Deus. Adoração em primeiro lugar. Você foi separado para isso. Você foi separada para isso, para adorar ao Senhor, para prestar culto, para oferecer adoração do seu coração. Faça sol ou chova, esteja frio ou quente, tudo indo bem ou não indo, alegres ou entristecidos. Por quê? Porque Deus merece a nossa adoração, mas nós não podemos oferecer qualquer coisa para Deus. E sabe, durante décadas a gente aprendeu a oferecer qualquer coisa para Deus, porque a gente acha que Deus recebe qualquer coisa que a gente fizer. Afinal de contas, tadinho de Deus, né? A gente tem que ter peninha dele, porque a gente pensa assim. Esse pensamento é um pensamento que contraria as Sagradas Escrituras, contraria aquilo que Deus já tem nos revelado, tem nos mostrado, tem nos ensinado, através de experiências, através da própria palavra dele. Então nós não fomos levantados para prestarmos qualquer adoração a Deus. Você precisa entender isso. Adore de verdade ao Senhor. E essa adoração tem que brotar do coração, não é do raciocínio, mas é do coração. É uma adoração que realmente chegue ao trono do Senhor. Mas
Para que essa adoração chegue ao trono do Senhor, você precisa ter uma conexão diária com Deus. É vida com Deus. Porque se não tiver vida com Deus, se você não tiver vida de oração, se você não tiver busca da palavra, se você não tiver conexão com o trono, você vai cantar para Deus. E olha só, Deus tem exércitos e mais exércitos de anjos que não cantam para Ele. Esses anjos, segundo a Bíblia, adoram a Deus. Então preste atenção, Deus não precisa de ninguém que cante para Ele. Pare de cantar para Deus. Deus precisa de adoradores. Ele continua em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas para a gente adorar, nós precisamos conhecer Deus. Quem é Deus para você? Qual é a experiência que você tem tido com Deus? Como Deus tem se revelado a você? Eu estava contando ao pastor Edson, ontem almoçando com o pastor André, lá no shopping de Caxias. Eu fui cedo porque eu precisava conversar primeiro com ele, para depois conversar com a equipe do discipulado. E então conversei muitas coisas com o pastor. Falei muitas coisas que eu entendo são importantíssimas para nós, pastores e líderes. E no final da nossa conversa eu disse: você pode estar certo de que esse Deus a quem você serve, e eu sirvo, nós servimos, é um Deus de sinais. Davi disse isso. Aliás, Davi pediu isso, né? Davi disse assim: Senhor, mostra-me os teus sinais. Porque às vezes nós nos tornamos cegos com aquilo que vemos no nosso dia a dia, surdos com aquilo que ouvimos no nosso dia a dia. Nossa percepção espiritual é substituída pela razão, né? Quantas vezes a gente usa a razão ao invés da percepção espiritual? E então eu dizia para ele: você precisa estar certo de que esse mesmo Deus é um Deus de sinais, e Ele vai mostrar a você os sinais que você precisa ver para você continuar nessa transição. Quando terminei de falar, chegou um garotinho perto da mesa. E esse garotinho entregou um envelope a ele. Não entregou a mim, entregou a ele. E eu pensei que fosse um daqueles meninos pedintes de shopping. No Rio a gente encontra muito em Caxias. Tem alguns. Eu ia tirando a carteira do bolso. Ele abriu o envelope, pegou o papelzinho e disse assim: não, pastor, não é, ele não está me pedindo nada não. Ah, não? Não. Então lê o que está escrito aí. Aí ele pegou o papelzinho e leu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uau! Eu tinha acabado de falar com ele o quê? Sinais. Aí veio um grupo de pessoas, mulheres, e olharam para a gente assim, e filmando, estavam filmando. Olhou para mim e falou assim: olha, vocês não fiquem preocupados não, porque esse é um trabalho do colégio deles. Colégio, estão fazendo um trabalho para o colégio deles. Aí eu peguei e falei assim: olha, primeiro, parabéns pelo trabalho. Deus continue abençoando a vida dos dirigentes do colégio e dos alunos. Segundo, parabéns porque o texto está escrito corretamente. Quantas vezes a gente lê o texto do Salmo 23 errado, não é? Eu já ouvi dezenas de pessoas dizendo assim, lendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está errado, não está escrito isso lá no texto. Isso é acréscimo. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Não tenho erro. E o texto estava escrito corretamente. Eu falei assim: vocês estão de parabéns porque o texto está escrito corretamente. Você vê 3 coisas interessantes que aconteceram num momento rápido. Mas a quarta foi a que mais me chamou a atenção. Eles não pararam mais em nenhuma mesa, foram embora. Meu irmão, você quer mais evidência de sinal de Deus do que isso? Você quer mais evidência de sinal de Deus do que isso? Por que a gente não consegue perceber esses sinais? Porque a nossa percepção está sendo substituída pelas razões. Nós estamos vivendo muito por razões, não por vistas. E não pelas coisas de Deus, mas por vistas, por razões. Então, nós não estamos conseguindo mais discernir os sinais de Deus e então não estamos mais conseguindo saber e nem colocar em prática os nossos dons espirituais. Como eu sempre sonhei com uma igreja que opera só através de dons. Cheguei um tempo a fazer isso aqui na igreja. Quem vai trabalhar na recepção? Quem tem o dom de recepcionista. Quem vai trabalhar na cantina, na cozinha? Quem tem o dom de cozinha, de cozinhar, de fazer as coisas. Quem vai fazer as visitações nos hospitais? Missões urbanas, Simone. Quem vai fazer? Quem tem o dom de visitação, o dom de misericórdia. Quem recebe pessoas em casa? Pastor, se tiver algum convidado que vier... Eu não faço isso, porque a gente convida as pessoas para virem ao templo, para pregar, para fazer palestras. E se você coloca para ficar na residência de algum irmão, pode acontecer daquela conversa, né, que sempre acontece, que ocorre, se desviar para alguma dificuldade ou necessidade da igreja aí, e quando o pastor vem pregar, ele já vem conhecendo algumas características da igreja. Então eu não faço isso. Eu coloco ele numa pousada, coloco num hotel. Por quê? Para garantir a privacidade e aquilo que nós precisamos ouvir de Deus. Ele vai para o hotel, medita, estuda, lê, ora
e vem para falar para a gente. Então, queridos, nós estamos vivendo em que tempo? Num tempo em que os dons precisam ser desenvolvidos. O texto é muito claro, eu não vou me deter muito tempo nele, embora eu tenha aqui algumas coisas importantes para dizer para os irmãos. Mas o Paulo fala, e a diversidade de operações. Olha, há diversidade de operações. E há diversidade nas realizações, ou seja, você pode ter um dom e pode ter vários dons, mas você não pode ser um cristão que não tenha sequer um dom. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós, em todos nós. Ou seja, o Deus é o mesmo. Os dons podem ser diversos, mas o Deus que opera, o Deus que vai usar você, você que é canal, você que é instrumento, você que é bênção, vai ser capacitado, abençoado pelo Deus que opera. Que Deus é esse? É o Deus que nós amamos, que nós servimos. Esse texto, queridos irmãos, enfatiza que, embora haja variedade nas formas como o Espírito Santo se manifesta em cada indivíduo, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. A ideia central é que a diversidade de operações, embora diferente, é coordenada e direcionada pelo Espírito Santo. E é utilizada para o bem comum da comunidade, ou seja, o meu dom ou os meus dons colocados em prática vai trazer bênção, vai facilitar, vai ajudar, vai abençoar a comunidade a qual pertenço. Mas quando eu não coloco em prática os meus dons, eu estou negando essa operação do Espírito Santo na minha vida e por extensão na vida da congregação. Presta atenção como a nossa responsabilidade é grande. A sua responsabilidade é grande, meu irmão. Você não parou para pensar nisso, não? Então, não enterre o seu dom. Não jogue fora a oportunidade de colocar seus dons em prática. Sirva ao Senhor, porque quando você serve ao Senhor, você também está servindo à sua comunidade com os dons que operam, com os dons que abençoam, com os dons que fortalecem a comunidade a qual você faz parte. O primeiro destaque do texto que eu gostaria de fazer com vocês é esse que está lá. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Para que isso funcione, queridos, tudo que você precisa fazer é trazer para dentro do seu coração esta sentença: é Deus quem opera tudo em minha vida. Vamos dizer isso, vamos repetir, mas vamos repetir de verdade, com a autoridade que vem do Senhor para nós, vamos? Diga assim: é Deus quem opera tudo na minha vida. Quando você admite isso e traz para dentro do seu coração, meu irmão, muda tudo. Muda de verdade. Qual é a importância disso? Fazer-nos entender que essa verdade não funciona se simplesmente lermos o que está escrito. É preciso trazer para dentro do coração. Tirar o texto do papel para a vida. O que está escrito lá? A diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em mim. Ou seja, eu posso ter o dom que for possível ou necessário, mas quem vai operar para que esse dom funcione é Deus. Ou seja, a chave que vai ligar isso é Deus. E é nós que precisamos entender, é nós que precisamos fazer valer aquilo que lemos, tirar do papel, tirar o texto, é sacar o texto que nós temos para fazer valer em nós e no restante das pessoas com as quais eu convivo, em casa, na igreja. É preciso trazer para dentro do coração. Olha que a gente traz tão poucas coisas para dentro do coração, né? Mas se você quer ser útil, quer ser bênção, de verdade, se você quer abençoar mais pessoas, você precisa trazer esta verdade para dentro do seu coração. Na caminhada da vida, algumas vezes agimos como se Deus não fosse mais o Deus que opera todas as coisas na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, na igreja, nos relacionamentos. Parece que Deus está lá no céu e nós aqui na terra. Distante, um Deus celestial, impossível de ser acessado. E às vezes isso fica representado nas nossas orações, não é não? Quantas vezes a gente ora assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que está no céu. Ele está tão perto de nós, tão dentro de nós, mas nós ainda agimos como se ele estivesse sozinho lá no céu.
e nós estivéssemos sozinhos aqui na terra, sem que Ele pudesse fazer qualquer coisa para ajudar você, sem que Ele pudesse fazer qualquer coisa para abençoar você, sem que Ele pudesse fazer qualquer coisa para realizar o milagre que você precisa, sem que Ele pudesse agir na sua vida para que você pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. O mesmo Deus é quem opera tudo, em alguns, nos melhores, nos mais inteligentes, nos mais capacitados, nos mais desenvolvidos, nos que raciocinam mais rápido, nos enculturados. Não. Em todos. Mas que todos que trazem, todos que colocam dentro do seu coração, que é Ele quem opera, não é você que opera, não é o pastor, não são os diáconos, é Deus quem opera tudo em você. Então observe o detalhe no texto, né? Mas o mesmo Deus que opera tudo, e não em algumas coisas, não em algumas pessoas, mas opera tudo. Primeiro detalhe, é o mesmo Deus. Vamos ver de quem ele não estava falando, dele mesmo. Dos mais importantes religiosos da sua época, dos negócios daquele lugar, de uma situação econômica, dos filósofos. Paulo estava falando de quem? De Deus. Ele estava falando de um Deus que experimentou em várias situações, inclusive no momento dramático, quando ele perseguiu os cristãos no caminho, na estrada para Damasco. Estava falando desse Deus. Ao pregar Jesus e a ressurreição, alguns filósofos e estoicos chamavam-no de mentiroso e impostor, até que por fim o levaram ao Areópago, para uma espécie de tribunal de justiça, para confrontá-lo, dizendo que a sua pregação não era nenhuma novidade. Cara, você não está pregando nada novo. Foi o que tentaram convencer para Paulo. Você não está pregando nada novo, os filósofos pregam isso, os estoicos pregam isso. Você não está pregando nada novo. O que você pretende com essa mensagem? Em Atos 17, versículos 16 ao 34, está escrito assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, e vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Uau! O Deus que eles desconheciam era o Deus que podia fazer, agir, operar maravilhas ontem, hoje e eternamente. Porque Ele é Deus, ninguém o criou e pode tudo, em qualquer que seja o tempo. Segundo detalhe, é o mesmo Deus que opera, o texto diz isso, é o mesmo Deus que opera, é o segundo detalhe. Paulo fala aos coríntios que o Deus que eles não conheciam, é um Deus que age. Óbvio, quem não conhece Deus não sabe o que Ele é, quem Ele é, o que Ele faz e como faz. Mas quem já teve uma experiência pessoal com esse Deus, já experimentou o melhor dele, ou ainda está experimentando o melhor dele, e também vai continuar experimentando. Então, não há necessidade nenhuma de desespero, porque agindo eu, completem. Deus ainda não agiu na sua plenitude. Acalma seu coração. Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Olha lá. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado. Calma o coração, meu irmão. Calma o coração, minha irmã. Esse Deus que os atenienses não conheciam, mas permitiram que tivesse lá um altar para ele, é o Deus que nós conhecemos e que age abundantemente nas nossas vidas. Age poderosamente fazendo milagres. Manda seus sinais que são extraordinários para que nós saibamos realmente o que Ele está agindo. E nós não estamos entendendo esse agir dele. Paulo estava falando desse Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Do Deus de Isaías, lá de 43, 13, que disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, esperando eu, quem te impedirá? O Deus que opera e ninguém pode impedir o seu agir, porque é poderoso para fazer qualquer coisa que quiser. É o Deus que opera tudo na sua vida, mas você tem que querer. Eu me lembro uma das primeiras vezes que fui visitar o Rodrigo, e a experiência dele, testemunho dele: pastor, ninguém acreditava que eu ia sobreviver, nem os médicos. Não foi isso, Rodrigo? O Rodrigo tem uma cicatriz aqui assim, ó.
vai daqui a aqui, né, assim mais ou menos, né, Rodrigo? Quando eu fui lá, quando nós fomos lá visitar, nós vimos, ele mostrou. Saiu de Três Rios, numa urgência, quase morto, mas agindo eu, nem a ciência, nem os mais poderosos, nem a medicina, nem os doutores podem fazer nada. Agindo eu, quem impedirá? Você já desistiu de esperar o agir de Deus? Sabe que tem gente... Olha, é claro, eu não sou fariseu, eu não sou hipócrita de chegar e dizer que já teve dia que não, eu nunca desisti. Não. Existem circunstâncias que passam pela vida, que perpassam, que a gente se sente impotente, assim, não acredito que Deus vai agir nessa situação. Eu não vejo mais Deus agindo. Já passou isso pela sua cabeça? Quem já passou isso? Quem já sentiu isso? Quem já viveu esse momento? Não, acho que Deus não vai agir. Só eu e você que somos corajosos, né? Só tem nós dois de homem aqui dentro. O resto é anjo. Eu duvido. Mas a questão é que por algum momento você pode até pensar assim, mas você não pode viver assim. Por quê? Porque nós já temos experimentado esse agir de Deus na nossa vida, na nossa história. E o que nós não cremos é que o que Ele faz, e o que Ele quer, e o que Ele age, como Ele faz, para nós às vezes não é o melhor, porque nós queremos lhe impor aquilo que nós pensamos que é o melhor. Sabe, não é às vezes Deus, não somos nós quem trabalhamos para Deus, às vezes nós queremos que Deus trabalhe para nós. Nós somos os patrões, Deus é o empregado. O apóstolo Paulo traz essa palavra de uma forma extraordinária, ele mostrando que o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse Deus que age em todos os tempos e em todas as pessoas, é o Deus que nós conhecemos. O Deus que opera e ninguém pode impedir o seu agir, porque é poderoso para fazer qualquer coisa que quiser. É o Deus que opera tudo na minha vida, na sua vida, na nossa vida, mas você tem que querer que Ele opere. Pode agir na vida pessoal, pode agir na vida conjugal, na familiar, na emocional, na financeira. Esse Deus opera, e opera mesmo. Você precisa acreditar pela fé que Ele pode tudo em todos, que é o que Paulo ensinou aqueles cristãos lá de Corinto. Você está com uma barreira em qual área? Deus opera tudo. Você está com um problema? Deus opera tudo. Deus é quem opera tudo em minha vida. Presta atenção, isso não é um bordão. Isso é uma realidade espiritual, é uma palavra rema para a minha vida, para a sua vida. Diga, é uma palavra rema. Que é uma palavra rema? É uma palavra profética para hoje. Não é uma palavra logos. É uma palavra rema para hoje, para nós sairmos daqui confiando em Deus, acreditando no agir, acreditando no mover dEle e certos de que Ele opera mesmo. Mas eu tenho que querer. Atos 16, 25, 32, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Deus opera tudo. Sabe qual é o problema? Nós não acreditamos mais no Deus que abriu essa cadeia, e por isso nós achamos que esse Deus só abriu lá e não abre mais aqui. Nós só acreditamos no Deus que fez milagres lá atrás, não acreditamos no Deus que faz milagre aqui. Nós só acreditamos no Deus que fez coisas acontecerem extraordinariamente, mas hoje Ele está murchinho. Ô pastor, esse Deus está desativado, esse Deus já está cansadinho para fazer aquilo que nós precisamos. Irmão, esse Deus é quem opera tudo em nós, continua operando. É por isso que nessa manhã, seja qual for o seu problema, qual for o seu dilema, sua situação, preste atenção, Deus já está agindo, Ele não vai agir. Diga, Deus já está agindo. Bate aí a mão no ombro de cada um que está aí perto de você e diz, minha irmã, acredite nisso, Deus já está agindo. Fala isso, fala mesmo, mas fala de coração, fala de verdade, fala com autoridade. Deus está agindo, eu ainda não vi, eu não percebi isso, mas Ele está agindo, curando, está agindo, abrindo portas, está abrindo, fazendo coisas impossíveis. Eu creio nisso, irmão, estou falando de todo o meu coração, eu creio. Eu já estou visualizando algumas coisas que eu não visualizava, mas Deus já está fazendo. Sabe por quê? Porque Ele não depende de você, Ele só depende que você creia, queira e traga para dentro do seu coração o agir dEle, o mover dEle. Terceiro e último lugar, concluindo, é o mesmo Deus que opera tudo em nós. A palavra tudo, preste bem atenção, a palavra tudo é ampla e irrestrita. Tudo não são algumas coisas. Tudo é o que é importante e essencial. Tudo é o que é importante e essencial. Tudo inclui o quê? Preocupação, decepção, angústia, medo, dor, solidão, desespero,
Ansiedade. Você está prestando atenção nisso? Ou você está pensando na conta que vai ter que pagar amanhã? Ou no almoço que você ainda vai ter que fazer? Preste atenção nisso. Tudo inclui o quê? Diga comigo, preocupação. Bem forte, bem alto, preocupação. Decepção. Angústia. Medo. Dor. Solidão. Desespero. Ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Eu acho que só as mulheres são ansiosas. Eu não conheço um homem ansioso. Admilson é ansioso? Não, né? Marcílio é ansioso? Nem um pouco. Alexa? Olha lá, nem precisei falar nada. Olha lá, Poliana, ó. Quem não é ansioso? Atire a primeira pedra. Mas veja como é bom nós sabermos que esse tudo inclui todas estas coisas. Tudo em todos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você veio e que trouxe para essa manhã, para dentro desse templo. Não sei. Ansiedade talvez de uma dívida, de uma situação que você não esperava, de uma surpresa. Eu não sei o que você trouxe para cá nessa manhã. Mas uma coisa eu sei, o mesmo Deus é quem opera tudo em você. O mesmo Deus é quem opera tudo em nós. É Deus quem opera tudo quando estou preocupado, decepcionada, angustiada, amedrontada, enferma, sozinha, desesperado, abandonado, desamparado. Quem é que opera? Deus que opera. Deus quer operar. Ele pode operar, Ele vai operar, mas você precisa querer, deixar, autorizar Deus fazer o milagre. Quando Ele pode fazer, Ele faz. Quando é que Ele vai fazer? Quando você deixar, quando você quiser. Marcos 10, 51, 52, Jesus perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Mestre, quero ver. Uau, e resposta, hein? O que você quer que eu faça? Quero que o Senhor me ajude a resolver o problema. Quero que o Senhor tire de mim a ansiedade. Quero que o Senhor me ajude a remover a angústia, o medo, a decepção, a solidão. Preciso que a gente manifeste. O que queres que eu te faça? Mestre, quero ver. Tá bom. Resposta de Jesus. Tá bom. A tua fé te curou. E no mesmo instante o cego ficou vendo e foi atrás de Jesus pela estrada fora. Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Ele é o que quer operar o milagre, a salvação, a libertação, a cura, o emocional e o espiritual. Deus opera quando eu creio. Deus tem poder para tocar corpo e alma. Diga isso. Deus tem poder para tocar o corpo e a alma. Por quê? Porque Ele opera tudo em mim. Diga isso. Ele opera tudo em você. Ele opera tudo em? Ele opera tudo. E é exatamente essa a proposta de Deus para nossas vidas e é esse o desafio que eu trago para você nesta manhã. Você está disposto a deixar Deus operar de verdade na sua vida?